Opa, opa, bom dia, vamos começar novo bate-papo. Esperar aqui meu amigo Crisóstomo chegar. Bom dia. Gente, sejam bem-vindos a mais um bate-papo. Esperar aqui o... Oi, gente, bom dia, Nayara, bom dia. Bom que os amigos estão chegando aqui devagarzinho. Hoje eu vou ver se eu proponho aqui uma coisa diferente aqui pro meu amigo. Vamos ver se ele vai topar a gente encarar aqui uma conversa espinhosa. Tô brincando aqui que vai ser uma coisa assim apimentada. A ideia era a gente botar um pouquinho de pimenta aqui nas nossas conversas. Tá baixo aqui o áudio, deixa eu ver. Vamos ver se melhora. Oi, amiga Nara, tudo bom? Coisa boa ver vocês por aqui. Ver se melhorou aqui o áudio. Ver se está melhor para vocês. Opa, tá vindo aí o Nordeste presente. Tá vindo Santa Catarina presente. Melhorou alguma coisa? Tá baixo, né? O que será que tá acontecendo? Ao Cearaí. Bom dia lá. Vê se melhorou o áudio, gente. Vê se tá melhorando alguma coisa aqui. Vamos lá. O Crisóstomo perdeu a hora. Mas eu ia fazer uma proposta aqui para ele. Se vocês estiverem me escutando a cena, que era o seguinte. Como a gente está conversando sobre o movimento fenomenológico, estou muito interessado em tentar mexer, né, com isso daí. Opa, vamos lá. Nós está chegando. Vou aproveitar que ele está chegando, vamos ver se ele já vai de cara topar. Mas como eu estou trabalhando com... Opa, menina de Maringá aqui, presente, tudo boa. Seja bem-vinda. Vamos lá. Salve, meu amigo. Estou vendo alguma coisa assim, que deve ser algum exercício fenomenológico novo. Opa, maravilha. Então, como eu estava propondo aqui a falar sobre o movimento fenomenológico, fui procurando algum material. É uma pena que a gente está tão assoberbado de trabalho que não está dando tempo de se debruçar efetivamente, né, com algumas temáticas. Mas me caiu nas mãos um texto muito, muito interessante. Né, e aí eu vou fazer uma proposição aqui para o Crisóstomo, para ver se ele topa conversar hoje sobre esse tema, que é mais ou menos como eu coloquei alinhavado ali na chamada. Bom dia, meu amigo. Opa, chegou? Bom dia. Eu Tranquilo? acho que hoje a gente vai ter, acho que hoje a gente vai ter aqui sabe, um fundo bucólico aqui, sabe, bem Pois é, naturalístico. Pois tô é, vendo. assim que eu conseguir inverter a minha câmera aqui, É, tranquilo, vai ser assim, eu, eu, a voz que fala, olha só. olha que coisa bonita. Então, eu Pois é, estava rapaz. começando a introduzir aqui uma proposta, né? Cheguei a falar contigo. Gente, só para vocês saberem, a gente ficou trocando aqui uns áudios no WhatsApp que eu achei que a gente já tinha começado a live, sabe? Falei, então é melhor disponibilizar já os áudios, porque a gente já trocou algumas ideias. Então, eu estava falando para o pessoal o seguinte, levantando algum material sobre movimento fenomenológico, e já que a gente está aqui na nossa tarefa de limpar o campo, que eu acho que é muito importante, limpar o campo é clarificar, limpar o campo é abrir, limpar o campo é congregar, agregar, discutir, debater, né? Sem evitar necessariamente conflitos que fazem parte. Mas aí me caiu nas mãos um texto muito, muito, muito interessante, que eu passei para o amigo Crisóstomo ontem, né? Que se chama Phenomenological Perspectives, Historical and Systematic Essays in Honor of Herbert Spiegelberg. Então, assim, é uma compilação de textos em homenagem a Herbert Spiegelberg. Lembre-se que Herbert Spiegelberg é o nome que constrói essa ideia de movimento fenomenológico, né? E a gente já conversou aqui um pouquinho sobre isso. Mas aí me chamou a atenção. Sabe aquela coisa de texto que te chama a atenção? De texto que fala contigo, né?
me chamou um texto que eu também não conheço o autor, chamado Bernard Bollen, da DePaul University, que se intitula Martin Heidegger as a Phenomenologist. Então, eu vou fazer uma proposta aqui de apimentar a relação. Né? Meu amigo Crisóstomo topar, vou jogar a proposta. Olha ele, apareceu. Olha só o fenômeno que aparece. Pois é. Tá vendo? Isso é que é live fenomenológica, as coisas se dão assim, tá? Se dão, né? Parece. Opa, maravilha, olha só. Tudo bem? Muito bom, meu querido. Tamo aí na luta, tudo tranquilo, também para mais um bate-papo aí agradável aí, né? Então, Com a parceria do pessoal. e a proposta, então, eu vou jogar uma bomba para você aqui. Depois, porque aqui você devolve a bomba, não tem problema. Porque é meu amigo, hein? Olha que coisa boa. Só, olha só. É meu amigo, mas tá bom. A bomba é a seguinte: vou pegar aqui um pedaço do texto do Bola, né? Para fazer uma pergunta. Heidegger faz parte do movimento fenomenológico? Heidegger não faz parte do movimento fenomenológico? Ele faz fenomenologia, faz outra coisa? Só para a gente dar uma apimentadinha, que eu sei que não deu tempo da gente explorar corretamente a densidade do texto, que a gente faz outra hora, mas só para posicionar o problema, né? E partindo da seguinte clássica frase, né? Uma frase que inclusive se repete em Heidegger. Husserl, em determinado momento, diz assim: fenomenologia sou eu e Heidegger. E aí? Eu não sei se ele repetiria essa frase ao longo de toda a vida dele, até os últimos momentos. Mas apesar disso, eu também acho que Heidegger faz, né, uma afirmação também muito importante numa obra que não é uma obra de quando ele tem 20 anos de idade, já é uma obra, né, já posterior na sua trajetória, que é Meu Caminho para a Fenomenologia, né, fazendo reverência, né, à importância de Husserl no pensamento dele. Né? Então, eu acho que você traz muito bem, realmente eu gostei muito, né, desse texto, também não conheci esse autor, né? Me parece que ele ainda é vivo, e aí eu estava dando uma olhada aqui em algumas obras dele, ver se a gente consegue acesso, mas eu gostei muito da abordagem desse texto, embora a gente ainda precise, como você falou, se debruçar um pouco mais. Bernard Bollen, né? Me parece, Adriano, que assim, eu gostei da abordagem do Bollen, né? Porque eu acho que ele me parece bastante cauteloso, sabe? E eu acho que é sim uma questão que requer cautela, entende? Claro. Por exemplo, a própria compreensão, e ele faz essa diferenciação no texto, a própria compreensão do que se chama, do que se compreende, do que se chama, do que se entende por movimento fenomenológico, já faz toda a diferença nessa questão. Já faz toda a diferença nessa questão, né? Então, assim, eu acho que realmente ele, como ele coloca, né, as difficult as important is this question, ou seja, é tão importante quanto difícil e complexa essa questão, que eu acho que ela realmente merece uma abordagem de profundidade, né? Nem sempre isso acaba acontecendo por vários fatores, mas eu entendo que sim, né? E aí, como eu falei, eu acho que assim, vai depender muito também do que se possa compreender como movimento fenomenológico. Compreende? O próprio Bollen traz um ponto de partida que eu acho que não é desconsiderável, não é pequeno. Não é? Ambos partem da intencionalidade brentaniana. Ambos partem desse ponto. Então peraí. Isso não me parece uma coisa pequena, não é? Agora, eu, por outro lado, eu também acho que esse ponto de partida, ele também não necessariamente ele é vivido da mesma forma, não é? É nítido que o Heidegger assim, carrega nas tintas em termos de importância, né, daquilo que ele olha e que ele recorta como sendo também um elemento primordial, fundamental, original, importante no pensamento dele, que é o problema que Brentano resgata de Aristóteles sobre a múltipla forma de manifestação de ser dos entes. Entende? Então, assim, isso não me parece pouca coisa, sabe? Que é a Então, assim, tese do Brentano.
que é a tese do Brentano, né? Resgatando essa questão aristotélica. Mas o Heidegger sublinha isso como sendo, né, um elemento fundamental, né, para ele. E eu acho que isso diz muito do percurso de Heidegger na ontologia, sobre, né, demarcar e trabalhar durante toda a sua vida sobre o problema da questão do ser. Então, assim, eu vejo como essa discussão sendo uma discussão, primeiro, necessária de ser sustentada, né, de maneira atenta, prudente, mas de maneira também considerativa à complexidade da própria questão. Compreende? E eu acho que é aí sim que merece um debruçamento, como a gente estava conversando mais cedo, né? Eu acho que a gente precisa mergulhar nesse texto, eu acho que isso merece, aí a gente já faz pouca coisa, né? Eu acho que seria mais um agendamento importante aí, nascer um texto, nascer um artigo, nascer aí um texto que aborde mais detidamente essa questão. Mas, entende, eu acho que há duas questões fundamentais na pergunta que você me colocou, né? A primeira, eu acho que é a própria caracterização de movimento fenomenológico, e segundo, o que diz ambos partirem do mesmo ponto, né? Eu acho que ao mesmo tempo que diz muita coisa do ponto de vista da intencionalidade brentaniana, mas ao mesmo tempo eu acho que são partidas talvez um pouco distintas também, até por esse sublinho da questão aristotélica resgatada por Brentano sobre a questão do ser. Né? Dá para começar por aí, né? Pô, dá fantástico. Eu vou até já abrir essa discussão, né? Eu acho que em dois aspectos. Primeiro que o que eu gostei, que me chamou a atenção, foi exatamente o que você falou. Há uma cautela, há um cuidado que a gente tem que ter com essa discussão, porque, assim, inevitavelmente não dá para a gente tapar o sol com a peneira e negar fatos históricos como de fato aconteceram. Quer dizer, não dá para a gente negar que há um certo incômodo quando se fala em Heidegger pela adesão, entre aspas ou não, ao nacionalsocialismo, por ele ter assumido a reitoria na mesma época em que o Husserl é deixado de fora, né? Tanto que tem uma expressão muito interessante nesse artigo, né? Que, assim, em algum momento ele está falando lá sobre o colocar entre parênteses do Husserl, né? E ele diz assim, o Heidegger acaba colocando entre parênteses o próprio Husserl, né? Então é interessante esse jogo mas é um trato cauteloso, e a gente tem que ter realmente esse trato cauteloso, senão a gente não faz uma discussão de conteúdo, né? A gente fica só apontando o dedo. Mas, começando sobre essa ideia do movimento fenomenológico, e aí eu vou pegar o gancho com os teus dois pontos. De fato, vale a pena a gente lembrar que quando a gente tem que pensar em movimento fenomenológico, inclusive da forma como o próprio Spiegelberg coloca no seu texto, naqueles 2 volumes, ele está falando de um coletivo de pensadores, de ideias, de coisas que se reúnem em torno da ideia de fenomenologia, o que vai fazer com que a gente abra novamente a perspectiva. Então eu preferia até a gente pensar a ideia de movimento relacionando com momentos da fenomenologia, né? Porque, veja, a gente falou há pouco tempo atrás sobre o lançamento daquela tradução do Adolf Reinhardt, que é a fenomenologia, que representaria, no escalonamento do próprio Spiegelberg, um primeiro momento da fenomenologia. Heidegger vem no segundo, entre aspas, momento. Né? E tem um outro texto do Spiegelberg muito interessante, que ele fecha um texto, faz um epílogo de um outro compilado, onde ele diz assim, há uma coisa muito curiosa quando se pensa no movimento fenomenológico, que é o seguinte, a chamada primeira geração toda bebeu de uma fonte direta com os grandes pensadores, Husserl, Scheler, Heidegger, Stein. Depois você tem um conjunto de outros autores, que ele está se referindo nesse livro, que não bebeu dessa fonte. E aí ele ainda fala uma coisa interessante. De repente, está mais livre para fazer novos pensamentos, porque não está tão devedor daquele escalonamento desses autores. Né? Imaginar, você fica imaginando, né? Por exemplo, tem uma passagem pitoresca na vida da Edith Stein, né? Você sabe que a grande piada que o povo contava lá no primeiro movimento da época do Heiner estava vivo, que toda vez que se chegava em Göttingen, que era onde o Husserl estava, né, queria fazer alguma coisa com o Husserl, né? Como a gente fala assim, Crisóstomo, eu queria fazer mestrado, doutorado com você, né?
Aí todo mundo falava assim, primeiro você vai falar com o Reinhardt. É ele que arruma tudo. Depois você vai chegar no Russell. Então é ele que vai arrumar, você vai falar com o Russell. Né? E tem uma passagem da Edith Stein que ela diz assim, como que ela ficava nervosa para mostrar o texto dela para o Reinhardt antes de mostrar para o Russell, que era o orientador dela. Quer dizer, imagina como é que é isso, né? Diferente da gente que está batendo papo aqui, sem ter que se preocupar se o Heidegger vai concordar com o que a gente vai falar, se o Russell vai concordar com o que a gente vai falar. Então eu queria, né, colocar essa ideia. A primeira ideia de movimento como momentos. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, uma outra problemática. De fato, você tem razão. Ambos partem, isso é muito curioso, ambos partem do mesmo ponto. O mesmo ponto aqui é Brentano. Porém, eu diria, ambos partem de aspectos diferentes do mesmo ponto. E, de fato, o que impacta, e o Heidegger diz isso com muita clareza, no prefácio de um livro, onde ele diz que o que mais impactou, ainda jovem, se eu não me engano, ele tinha 17 anos, 16 anos, 18 anos, alguma coisa assim, foi exatamente a tese do Brentano. E o tema da tese do Brentano é a questão do ser em Aristóteles. Enquanto que o que o Russell pega do Brentano é a tese escolástica da intencionalidade. Então, assim, a gente já tem putz, a gente tem o estuário de um rio, né? Para desenvolver. E aí, o que você diria? Olha, isso que você falou aí do Reinhardt em relação a Einstein, o que ela dizia para chegar em Russell, né, que o Reinhardt, que na verdade era ele que tratava, né, essas coisas. Lembra um pouco assim, olha, quer tratar das questões tecnológicas dos nossos grupos de pesquisa, não tem que procurar a gente, não. Tem que procurar, tem que procurar os meninos lá, os acadêmicos. Eles tratam disso. Mas, enfim, eu acho que essas duas coisas são muito importantes que você trouxe. Gostei demais da relembrança do problema da primeira e da segunda geração. Porque eu acho que isso, Adriano, isso não tem como assim, deixar de dialogar com o problema da epistemologia, com o problema do conhecimento. Entende? Assim, que é uma espécie assim, de uma inspiração, né? Mas que a inspiração original, né, seja como você falou, seja daqueles que bebem na fonte, com Russell, Heidegger, enfim, Scheller, e todo esse rigor, né, necessário, né, mas que não impede isso que é o desdobramento do conhecimento, que na verdade ele não se perpetua da mesma forma, né? A gente tá com um problema da epistemologia, a gente está discutindo a epistemologia quando a gente fala sobre isso, né? A questão do conhecimento, né? E essa questão da segunda geração, né? Que, como você falou, talvez até, né, consiga, talvez tenha um movimento mais liberto, né? Em termos de criação e desdobramento do pensamento fenomenológico. Então, assim, eu acho que é uma questão que não se distancia, né, de outras reflexões importantes, dentre elas a reflexão epistemológica. Né? Não tem como separar, na minha opinião, não tem como romper com isso. Né? Sobre os aspectos, vamos dizer assim, determinativos de Brentano que guiam, né, a motivação inicial de Russell como escolástica, a intencionalidade escolástica, e em Heidegger a questão do ser resgatada, de Brentano em Aristóteles, isso faz total diferença. Isso faz total diferença. Então, eu tendo a ver por aí justamente uma espécie de acentuação da complexidade dessa questão em ser discutida de uma forma realmente muito cautelosa. Né, de uma forma e aí curioso, né, porque a gente está aqui, né, nós somos do campo da psicologia, não é? Essa é uma discussão muito forte dentro do campo da psicologia, da chamada, né, da psicologia fenomenológica, né, da possibilidade de constituição de um pensar psicológico a partir da fenomenologia, né? Então a gente se situa, né, dentro de um determinado campo. Agora, justamente em função disso, como a gente até comentou muito rapidamente agora há pouco, isso também traz implicações importantes, diretas. Né? Nós sabemos o quanto também a tradição do pensamento psicológico, né,
se irmana, né, nasce, se constitui a partir de uma compreensão muito funcionalista, associacionista, estruturalista, né, das próprias correntes psicológicas, entende? Então, eu acho que isso também não deixa de influenciar, tá entendendo? Eu acho que o diálogo filosófico ele é diferente do diálogo psicológico, né? Quando a gente aborda essa questão numa perspectiva mais ampla, filosófica, eu tendo a achar, e aí olha só, me deu um clique aqui agora, porque olha só, o comichão do psicologismo é forte. Uhum, uhum. O comichão do psicologismo é forte. E eu diria que é justamente esse comichão do psicologismo que muitas vezes se encarrega, entende? Eu diria que assim, abrir uma trajetória mais estruturalista, talvez um pouco prejudicial, um pouco talvez deturpadora do que talvez possa ser essa discussão. Agora, quando a gente consegue abrir isso um pouco mais para uma discussão mais aberta, por exemplo, a questão da epistemologia, né, a gente encontra outros elementos que eu acho que permitem, né, uma abordagem realmente de maior complexidade e profundidade desse tema. Então, até isso eu acho que faz diferença, mas Sim, que sim. fica um pouco invisível nas discussões cotidianas, me parece. Entendeu? Eu fico com essa sensação, né? Você sabe que não é de hoje, eu já falei isso com você outras vezes. Eu penso que essa é uma questão que merece um aprofundamento e às vezes eu sinto um pouco de falta, né, disso. E até esse elemento mesmo de campo, esse elemento epistemológico, ele não pode deixar de se fazer presente nessa reflexão. Pois é, e aí a gente esbarra no nosso grande problema, né? Você dizia outro dia comigo que fica muito claro que nós temos dois discursos, dois diálogos, duas narrativas muito distintas, o da filosofia e o da psicologia. Né? Isso é muito importante. Muito importante pensar que nós estamos falando aqui de Husserl, Heidegger, Schiller, Merleau-Ponty, Sartre, Levinas, Edith Stein, filósofos. Filósofos. Nenhum deles faz psicologia como a gente Exatamente. pensa. Né? Quantas vezes a gente ainda não enfrentou mais um para botar na lista para a gente enfrentar? Né? Quantas vezes eu te falei o meu incômodo nas formas como se leem os seminários de Zolikon, como se fossem uma espécie de narrativa psicoterapêutica, como se fosse um livro de introdução à psicoterapia. Né? Quando eu falo, mas peraí, eu estou falando de um conjunto de psiquiatras que fazem uma clínica por um lado e de um filósofo que faz ontologia por outro lado. Né? Então, né? Então, assim, você tem toda a razão, a gente precisa clarificar isso. E aí, quando vem para cá, que aí esbarramos no nosso problema. A psicologia tende, não chega a ser um paradoxo, mas é um paradoxo em si. A psicologia tende a psicologizar o discurso, a narrativa. Né? E aí eu queria ver se você concordaria comigo. Eu vou criar aqui uma hipótese. Né? E aí, enquanto você está falando, eu estou me lembrando da famosa carta do Heidegger para o Husserl em 1927. Né? Uma carta onde ele vai comentar o esboço do famoso artigo da Enciclopédia Britânica, que só vai sair em 1929, que, quer queira, quer não, foi escrito lá a várias mãos, né, entre o Heidegger e o Husserl, e, de certa maneira, apresenta a ruptura, se é que a gente pode falar em ruptura, a ruptura. Por que eu tô, se é que a gente pode falar em ruptura? Estou colocando ruptura entre aspas. E é aí que eu quero colocar minha hipótese. Que, na verdade, não há ruptura, porque não há, volta na primeira pergunta, não há ruptura, porque, na verdade, não há um engajamento no projeto do Husserl. E aí vem a minha hipótese. Vê se você concordaria comigo. No fim das contas, toda a polêmica, né? Depois a gente tem que lembrar que nós estamos falando de dois seres humanos, independentemente de serem dois grandes filósofos, né, com suas patologias, são dois seres humanos e devem ter também suas motivações, desejos, etc. Mas a minha hipótese seria a seguinte: não te parece, né, e eu estou tentando resolver isso aqui também, né, na minha angústia, não te parece que nós estamos a rigor falando de dois projetos distintos de filosofia, para não falar de fenomenologia, né, para manter a pergunta, de dois projetos de filosofia, da qual Husserl parte da psicologia, enquanto que o Heidegger parte, ou Husserl tenta construir a partir de uma psicologia, e o Husserl tenta
e o Heidegger de uma ontologia, né, sem esquecer que o Heidegger vem da teologia para a filosofia, ele é um filósofo clássico, eu costumo dizer isso, enquanto que o Husserl vem da matemática e da astronomia, passa pela psicologia e vai... Quer dizer, mas no fundo, a polêmica, no fundo, não é a polêmica dos dois projetos distintos e independentes? O que é que você acha disso? Que é uma polêmica que não tem como abdicar da compreensão de movimento. Tá. Como você falou, como você resgatou agora há pouco a própria compreensão de Spiegelberg, né, esse texto que a gente está lendo é um texto que vem de um compêndio em homenagem a Spiegelberg, né? Esse livro foi feito Sim. em homenagem a Spiegelberg, né? Pelo que eu vi ali. Então, assim, eu acho que essa questão da multiplicidade, vamos dizer, da diversidade, né, nesse caso, da diversidade dos projetos, que eu acredito piamente nisso. Eu acho que são projetos distintos mesmo, entende? Mas aí eu acho que, entende? Isso não é necessariamente uma coisa antagônica, isso não é necessariamente algo que não assim, que não tenha, assim, nem que seja um fio originário em comum, sabe? Uma inquietude em relação ao pensamento da tradição, né? Seja do ponto de vista mais guiado, né, pela preocupação psicologista de Husserl e a preocupação ontológica de Heidegger, né? Mas eu acho que eles têm essa raiz em comum, né? Eu acho que é questão da dialética mesmo, né? Eu acho que é um comum diverso, entende? É um comum diverso, é um comum que comporta uma diversidade. Então eu não tenho dúvidas do que você está falando, eu concordo plenamente que são projetos diferentes. E eu acho que muito dos problemas, né, das polêmicas que nascem, eu acho que talvez seja de uma desconsideração disso. E mais do que uma desconsideração, de um projeto mais verdadeiro, de um projeto mais assim, autêntico, tá entendendo? E que coloca as outras possibilidades de projetos, eu diria, numa outra categoria. Então, eu concordo plenamente. E eu acho que isso é uma derivação inevitável do que a gente começou falando dos diferentes aspectos focados, né, do pensamento de Brentano, entende? Que acaba dando o mote, né, o solo para eles construírem Sim, suas próprias sim, concepções autônomas, né? Porque, veja, sim, o Heidegger constrói sua própria definição de fenomenologia nos primeiros parágrafos do Ser e Tempo. E logo sim. depois ele próprio se diz assim, não sou daí, não sou daí, é basicamente dizer, olha, eu não desenvolvo esse projeto, né? Por Uhum, outro lado, tem uma uhum, passagem muito interessante que me capturou aqui nesse texto do Böhler, na página 106, onde ele fala assim, olha que coisa interessante, ontologia, fenomenologia e dialética são dimensões equiprimordiais do método filosófico. Quer dizer, nós estamos falando de um projeto de construção de um método filosófico que dê conta da complexidade do pensar, né? E você começa de uma forma muito bem colocada. Para mim está muito claro que o projeto russeliano é um projeto epistemológico. Tem uhum, uma preocupação com a uhum. construção do conhecimento. Sim, E não fica muito sim. claro para mim que esse seja o projeto originário do Heidegger. Então, assim, para mim é natural que o Husserl parta de um ego transcendental É. e não Aham. necessariamente da questão do ser, como o Sim, Heidegger vai sim, é partir, outra questão. que são outras Sim, questões. Né? Eles sim, vão se sim, encontrar sim. em algum lugar no meio do caminho? Provavelmente sim, mas são projetos diferentes, não é? Sim, sim. Perfeitamente, concordo. Duas coisas fundamentais. Primeiro, eu concordo, eu acho que o Husserl se aproxima de uma epistemologia investigativa da construção do conhecimento, perfeito? Eu diria que o Heidegger vai se preocupar com a ontologia Uhum, propiciadora dessa trajetória. A uhum, ontologia que vigora na trajetória da construção do conhecimento. Então, eu acho que ambos se preocupam com, né, a questão fundamental de ambos é o pensamento, é o conhecimento, é a possibilidade do pensar. Entende? Mas eu acho que são pegadas realmente distintas. Né? E aí, nesse próprio texto, né, na página 105, acho que eu até reportei esse trecho para você. Né? Eu acho que isso fica relativamente claro
né, naquele trecho em que a gente, né, eu estava lendo e eu traduzi mais ou menos assim, né? A familiaridade, ou seja, a significatividade da questão do ser para Heidegger mostrou-se a ele como sendo algo que a fenomenologia russeliana, a fenomenologia transcendental possibilitadora dessa reflexão histórica sobre a construção do conhecimento, né, que é a preocupação de Husserl, mostra isso para ele como insuficiente, entende? Para o projeto dele, que é a questão da ontologia do saber, a ontologia do conhecimento, a possibilidade do conhecimento enquanto ontologia. Então, me parece que é inevitável, né? Esse trecho fala sobre isso, ou seja, a questão primordial e fundamental, estrutural, né, para Heidegger, ela não é acessada, entende? Eu acho que ela não é atingida, né, do ponto de vista de Heidegger, pela perspectiva transcendental de Husserl. Eu acho que é aí que tem uma certa inflexão, que eu diria que é como se fosse o mesmo objeto, né, de reflexão e problematização, mas sob enfoques diferentes. O enfoque ontológico é diferente do enfoque epistemológico. Sim, sem né? dúvida. O que não impede que ambos dialoguem, sem né, dúvida, em algum sem momento dúvida. nessa discrepância. Né? Que a gente já discutiu aqui, que não impede que a gente possa reconhecer a possibilidade ou até mesmo uma ontologia no pensamento russeliano, por um lado, e também, obviamente, um projeto até psicologista, entre aspas, no pensamento heideggeriano, em algum momento, que não seja substancialista, né, que é, de certa maneira, o que a gente acaba se debatendo. Aliás, tem duas questões aqui que o pessoal está colaborando aqui com a gente, que vai exatamente pra nessa direção. Uma delas é como é que podemos realizar implicações com a fenomenologia, ou estabelecer diálogos, ou ainda usá-la como motor para pensar os campos psi, sem cair nessa armadilha da psicologização. E a outra da Nayara é que você pedindo para a gente pontuar alguma coisa na direção entre uma fenomenologia hermenêutica fenomenológica e uma fenomenológica existencial. Quer dizer, já são os dilemas sobre os quais a gente tem que se embasar. Como é que você iniciaria a resposta disso aí? Olha, iniciaria a resposta já é uma presunção de desgraçado, mas como é que eu consigo iniciar as primeiras reflexões, o primeiro pensamento, as primeiras ideias? Eu acho que a primeira questão vai na direção do que você colocou de um alerta importante sobre Zolikon. Tá. Né? Acho que é exatamente o que você tocou em relação a Zolikon. Né? Tá. Nós temos, por um lado, o lado, né, a dimensão, né, da psiquiatria, que busca uma reconstrução dessa visão sobre a psicopatologia, sobre a patologia da psique humana, numa outra perspectiva, né, mais liberta da perspectiva hegemônica organicista, da perspectiva hegemônica mais simplesmente dada, universalista, genérica e destituída de existencialidade, destituída, né, daquela existência singular. Então, assim, isso, né, é uma coisa importante, né, que você está trazendo. O diálogo disso com a ontologia em Heidegger, eu acho que demanda, sem sombra de dúvidas, muitas cautelas. E que nem sempre, eu diria que até de maneira talvez um pouco assodada, né, talvez um pouco mais rápida e às vezes simplificada, não atropela um pouco essa cautela. Então, essa pergunta fala sobre isso, né? Em que medida essa contribuição e esse diálogo, e eu gostei muito como foi colocado, como um motor, né, para pensar os campos psi, ou seja, como uma inspiração para pensar os campos psi, eu diria que é justamente essa prudência, essa atenção em relação a uma impossibilidade, né, de conversão em práticas dadas, né, em uma espécie de um conjunto instrumental de fazeres. Né? E por que essa impossibilidade? Porque esse conjunto instrumental de fazeres e práticas dadas, ele nasce sob uma perspectiva universalista, ele nasce sob uma perspectiva generalista, ele nasce sob uma perspectiva de uma espécie de ruptura possível
entre, né, o sofrimento psíquico e o seu caráter de existencialidade, o seu caráter de, né, imbricamento, né, numa existência única e singular, né, e que, portanto, reveste, né, todo esse processo de sofrimento de dimensões muito únicas e muito específicas, muito singulares e muito próprias. Então, eu acho que isso diz muito sobre o desafio de uma inspiração, um motor para se pensar a psicologia, mas com a atenção para que também a gente consiga estar atento para uma certa libertação desses mecanismos aprisionantes das práticas psicológicas, compreensivelmente estruturadas em fazeres, né, em fazeres relativamente, né, compreendidos como genéricos, como, né, relativamente independentes, vamos dizer assim, né, daquele sujeito único, daquela existência singular, daquele que é único, né, e que, portanto, isso vai na contramão, isso é o oposto, né, da própria perspectiva fenomenológica, seja da intencionalidade, na minha opinião, escolástica, né, seja uma ontologia da indeterminação do ser das coisas, né, da indeterminação, né, do que caracteriza cada uma das coisas, né, pensando aí a própria questão da patologia, da psicopatologia. Então, é um desafio porque também é um exercício de resistência. É um desafio porque também é um exercício de uma ocupação de um lugar historicamente ocupado, atravessado por lugares de saber poder, saber fazer, né, e que, portanto, isso é justamente uma das coisas que, né, até via o componente importante de Dilthey, né, no pensamento fenológico, tanto de Russell quanto de Heidegger. Olha só, olha que outra coisa importante, né? Dilthey é um importantíssimo interlocutor, tanto de um quanto de outro, né? Que é o problema justamente, né, das ciências humanas, né? Que é o problema, né, de reconhecermos que estamos lidando com objetos distintos das ciências humanas e das ciências naturais, uma espécie de naturalização do humano em práticas universais. Então, eu acho que esse é um gigantesco desafio, principalmente pela historicidade que se anuncia naquilo como a psicologia se constitui, e as práticas psicológicas, inclusive psicoterapêuticas, também brotam a partir disso. Tá entendendo? A segunda questão eu não lembro mais da Nayara. Era para a gente fazer algum comentário sobre essa distinção entre a hermenêutica fenomenológica e a tal da psicologia fenomenológica existencial. Só isso? Só isso, é coisa pouca. Nada que 6 meses a gente, né, não resolve. Isso é fácil. Né? Mas assim, deixa eu já pegar um gancho, porque aí eu já dou a minha leitura da pergunta da Nayara, né? Porque eu acho que, primeira coisa, eu acho que a pergunta da Nayara chama a atenção para toda essa confusão de terminologias que se criou na fenomenologia, por isso que eu achei interessante a gente fazer essa pergunta sobre Heidegger não é fenomenólogo, né? O próprio Heidegger disse que não fazia fenomenologia, não sei o tempo, né? E aqui eu tô aqui lendo o anexo da carta do Heidegger para o Russell, lá em 27, né? Quando ele diz com todas as letras, olha, a sua ênfase na psicologia transcendental, na subjetividade transcendental, não resolve o meu problema, que é qual é o modo de ser doente do qual o mundo é constituído. Os dois Eis a insuficiência. Pois é. Olha a insuficiência. Ele está falando disso. Não tá me certo. É suficiente para a minha preocupação, para o meu projeto. E está certo, né? Não, exatamente. Tá certo. Você traduziu perfeito. Porque não está dito desse jeito que você traduziu, mas você traduziu desse jeito. Perfeito. Não me é suficiente este caminho para o meu projeto. Tá perfeito. Perfeito. Isso faz toda a diferença. Perfeito. Como, de certa maneira, o Russell está dizendo. Mas esse também não é o meu projeto. Uhum. Né? Uhum. Parece aquele casal que chega para o restaurante e vai ter que dividir o prato, né? Eu quero peixe, né? Eu quero frango. Agora vamos ter que chegar num acordo para poder definir. E aí eu diria, essa confusão de terminologia que a Nayara está chamando a atenção, hermenêutica, fenomenológica, existencial, eu vou brincar aqui. São nomes que se dão para se apropriar de conteúdos ideológicos e idealísticos, tá? Porque, no fundo, todo o campo que nos interessa é o campo de fundo, é o campo de constituição. Né? Ou seja,
aquilo que você já estava comentando com respeito à primeira questão. Quer dizer, como é que eu escapo da psicologização se eu estou me apropriando da fenomenologia para o campo da psicologia? Eu diria, você só escapa da psicologização reconhecendo, em primeiro lugar, a possibilidade e o risco e, portanto, a armadilha, e promovendo aquilo que é, eu diria, o grande acordo e fundamento da fenomenologia. Seja Heidegger, Husserl, Sartre, Merleau-Ponty, Levinas, que é questionar, colocar em crise, colocar em movimento. É não aceitar uma substancialização, não aceitar a coisa desta maneira. É estar o tempo todo nesse movimento. Né? Então eu diria, né, mas de uma forma mais didática, e esse vai ser o eterno problema nosso, né? A eterna questão nossa, quando a gente fala de psicologia fenomenológica, inclusive detalhe muito interessante, porque na carta do Heidegger, o Heidegger vai estar comentando sobre as famosas lições do verão de 25, do Husserl, que nada mais são do que o famoso curso da psicologia fenomenológica, que, convenhamos, conta-se no dedo no Brasil as pessoas que leram, entenderam, compreenderam e vão nessa direção. Primeira coisa. Então, psicologia fenomenológica, como o Husserl se propõe nas lições de 25, é uma coisa. Psicologia fenomenológica, como os psicólogos costumam entender, é outra coisa. Né? Fenomenologia existencial, normalmente, na era, é o nome que se dá à reflexão merleau-pontiana em torno da fenomenologia, que é o que faz Merleau-Ponty partir de Husserl para exatamente construir uma filosofia da existência que é quase uma ontologia. Aí dá um diálogo muito interessante com Heidegger, né? Aí chama-se de fenomenologia existencial. Para quê? Para fazer distinção com o existencialismo do Sartre. E aí por aí vai. Né? Por isso que didaticamente eu prefiro dizer assim, ao se falar de existência, eu não gosto de quantas vezes a gente já falou, a gente já fez uma live sobre isso. Né? Lembra? Psicologia fenomenológica existencial, com ou sem hífen. Né? A gente já falou sobre isso. Eu não gosto dessa expressão, mas enfim. Então eu diria didaticamente por aí. E que revela, eu diria, agora sim, vou usar a tua expressão, a insuficiência da apreensão que a maioria das psicologias e dos psicólogos tem da própria fenomenologia. Eu acho que esse é que é o ponto central. Quer dizer, então, assim, voltando na primeira pergunta, como escapar da armadilha da psicologização? Tendo cuidado, tendo zelo, tendo cautela, né? Ao dizer algo, saber que o seu dito é efetivamente um dito que é lacunar, que é provisório, né? E que a gente vai ter que continuar eventualmente descobrindo, redescobrindo coisas. Não é verdade? Vocês não estavam comentando nessa semana o tamanho da obra heideggeriana? Vamos falar português, claro. Quantos colegas nossos se apropriaram para além de uma leitura superficial do Ser e Tempo? Para começar, e eu nem vou entrar aqui na polêmica das duas traduções, tá? Que as duas traduções que eu não tive nem tempo. Não vou entrar. Faz sentido isso para você? Faz total sentido, faz total sentido. Essa questão da substancialização, quando você fala, Adriano, assim, da sustentação da crise. Eu acho que isso é extremamente importante. Extremamente importante. Porque essa apropriação da fenomenologia para um fazer psicológico é como se fosse uma substancialização inequívoca. Entende? E aí, no momento que faz essa substancialização, dessa conversão, você lembra que semana passada nós estávamos, inclusive lá no curso, nós estávamos conversando sobre isso, e aí eu falei sobre o problema do fazer. Sim. A gente está aí. Né? O problema do fazer, né? O estatuto ontológico do fazer. Né? E se a gente pensa, né, de uma forma que hegemonicamente se anuncia de modo muito naturalizado, né, o estatuto ontológico do fazer é uma prática, né, convertida empiricamente num saber. É um saber que se converte num fazer. O fazer é uma aplicação teórica. Né? E é justamente isso que subsiste, né, estruturalmente na prática, né, da compreensão do psicólogo. Né? O profissional da psicologia, no caso, pensando em clínica, né, hegemonicamente é compreendido como aquele que vai colocar em prática,
né, um fazer, né, sustentado teoricamente, que tem a sua base, que tem a sua estrutura básica, né, de sentido, né, numa teoria, entende? Então, assim, se a gente para e olha para isso, a gente está querendo dizer o quê? Ocorre uma substancialização, né, de um pensamento numa prática. Essa prática revela, essa prática substitui, essa prática é justamente uma conversão, né, numa suposta dimensão do concreto, daquilo que é teórico, né, e é isso que constitui esse fazer. Então, quando você fala da sustentação da crise, do problema da substancialização, eu penso que um dos desafios de refletirmos de modo profundo e atento sobre o diálogo entre fenomenologia e psicologia, porque eu acho que nada é impossível dependendo de como se faça. Tudo é possível, tudo é possibilidade, entende? Mas eu acho que o caráter ontológico das possibilidades não pode fugir às nossas reflexões, entende? Então, eu acho que refletir sobre esse diálogo entre fenomenologia, pegando esse fio, você pegou um fio aí muito legal, né, que é a questão, né, da sustentação da crise, do pensamento, da não substancialização, pensando nas práticas clínicas, pensando nas práticas psicológicas, é inevitavelmente rever a própria compreensão do fazer, entende? Que não é a única possível, entende? Que não é a única possível. E olha aquele diálogo que a gente sempre, né, costuma trazer aqui, né, do diálogo, por exemplo, com a literatura, com as artes, né, com a espiritualidade, né? O fazer artístico não é um fazer instrumental, não é um fazer, né, de colocação puramente em prática, né? Não é exatamente só isso que acontece na arte, na experiência da arte, né, na experiência da literatura, não é? Na própria dimensão, né, da vivência espiritual, né, do sujeito, né? Claro, isso é um campo mais amplo, obviamente. Mas a gente está falando de outro fazer, entende? Então, assim, isso que eu chamo do estatuto ontológico do fazer, eu diria que é uma reflexão que ela é primordial para que a gente possa problematizar o diálogo entre fenomenologia e psicologia. Entende? Faz sentido? Opa, por isso, não só faz sentido, como você só reforça a minha tese de que, de novo, como escapar da psicologização? Pensando o próprio fazer. O problema é exatamente isso que você está discutindo. O psicólogo se acostumou a pensar o seu fazer apenas como instrumentalidade. Uhum. Não é verdade? Apenas como instrumentalidade. Aí, por isso que para mim não faz nenhuma distinção, absolutamente nenhuma distinção, mesmo eu estando no lugar privilegiado que eu estou, da academia, da pesquisa, do pesquisador, entre teoria e prática, né? Entre ciência e profissão. Não faz sentido nenhum essa cisão. Isso aí é uma cisão arbitrária, dominante na nossa sociedade, esse é um fato. É uma coisa que eu vou até discutir agora, a partir daqui a 2 semanas, começar uma disciplina de epistemologia, vai exatamente nessa direção, mostrar como é que a psicologia foi sendo constituída como essa instrumentalidade. E nós, psicólogos, vamos falar nós psicólogos, você é clínico, sou clínico, nós fizemos a nossa formação toda nessa, né? Só que eu não estou atendendo mais, mas nós somos sempre pensando na nossa prática como algo a ser ofertado, oferecido, dado para o outro, né? Eu até discutia agora recentemente na minha disciplina da pós-graduação, estou discutindo exatamente clínica e fenomenologia, e eu discuti exatamente isso, que eu gosto de brincar e provocar meus colegas psicólogos, dizendo assim, se alguém pegar o estatuto, o Código de Defesa do Consumidor, e botar na mesa do psicólogo, ele vai acabar com a profissão. Por quê? Porque nós não temos um produto, não é verdade? Eu não tenho produto para oferecer para o usuário. O que você oferece de produto? Não tem. Né? Então, assim, não há. Quando você fala do estatuto ontológico do fazer, está perfeito. O estatuto ontológico do fazer não é desassociado, não é desatrelado da própria reflexão para esse fazer. E aí eu tenho a solução, né? Tenho pelo menos a proposição de uma boa saída para se resolver e que eu tenho certeza que a maioria dos nossos colegas não faz. Pensar o fazer significa fazer pesquisa, consumir pesquisa, muita leitura, muita reflexão, muito estudo, coisa que a gente tende a não fazer porque a gente se acostumou com as metateorias psicológicas, que são castelos, né, encapsulados em, eu vou usar aqui a metáfora
do Moreno, né? Nas palavras do pai. O que está dito naquele livro é como deve ser copiado e replicado sucessivamente, né? E aí eu acho que a fenomenologia dá um excepcional escape para isso. Ela vai me provocar necessariamente a não poder pensar esse estatuto de substancialização da própria teoria. Não é verdade? Rapaz, a gente foi longe demais. Ei, Nossa, caramba, eu estava foi, aqui né, tentando cara? pegar uma, depois peguei duas, depois peguei três, já estava na quarta coisa para comentar do que você falou. Pois é. É, vou de trás para frente, a questão da metateoria psicológica. Né? Vamos de trás Tá. para frente. Isso que você falou, que eu acho que é muito, eu acho que é muito importante. Grande contribuição da fenomenologia em relação a isso. Seja via intencionalidade, no seu sentido mais né, teológico escolástico, assim, que move o pensamento tanto de Russell ou quanto de Heidegger na perspectiva da ontologia, qual é o estatuto do sujeito que subsiste às práticas psicológicas, Voa às lá. metateorias psicológicas. Quando você trouxe agora há pouco o problema da teoria e prática, né, qual é o estatuto ontológico que sustenta essa dicotomização, que sustenta uma inequívoca separação? Entende? E aí não tem jeito, a gente acaba voltando para a reflexão, que é uma reflexão, né, de natureza fenomenológica. Não é? Porque quando a gente estabelece, né, uma meta-teoria, né, assim, né, tentando falar de uma forma assim, mais simples, quando a gente estabelece assim, um pensamento que está acima, sobrepuja e dá conta do que está, né, a ele referenciado, que está abaixo, fora dele, que ele representa, portanto, não é? A gente está no campo da substancialização, inequívoca, entende? E que, portanto, representativa. Volta naquilo que eu estava falando ontem, no grupo de pesquisa, no problema da representação. Uhum. A gente está diante o tempo todo do problema da representação. Entende? O que em geral opera nisso que você falou, que são, que é, vamos dizer assim, entre aspas, né, a fundamentação do trabalho do psicólogo em geral, as metateorias. O que a metateoria é? Uma representação de sujeito, Uhum. uma representação de homem, Uhum. não é? Ou seja, o homem é substituído por aquilo que o explica, e aquilo que o explica passa a ser o paradigma compreensível de qualquer homem que senta na minha frente. A gente está com o problema da representação. E o problema da representação está muito junto com o problema das dicotomias, né? Das históricas dicotomias subversoras da força da dialeticidade do pensamento dialógico. Né? Que aí sim, né, se transmuta, entre outras coisas, entre outras formas, na relação teoria e prática. Uhum. Então, assim, veja bem, a gente está navegando no mar fenomenológico o tempo todo, ao pensar isso, na sustentação da crise, ou seja, na sustentação da insuficiência da representação, e que, portanto, esse é o movimento circular permanente. Entende? Acho que são várias questões importantes aí. Quer dizer, moral da história. Cai na armadilha aquele que acredita que já chegou num porto seguro. Isso é, Não é? a questão é, Parou não de, há porto. parou de se perguntar, né? No fim das contas. Parou Sim, de se perguntar. sim. É, é engraçado, né? Porque esses dias um colega estava me comentando, né? Que aí você vai fazendo esses questionamentos em sala de aula, vai provocando esse tipo de reflexão, vai falando dessas insuficiências, vai falando dessas questões todas, e de repente aparece comentário de um aluno dizendo assim: bom, já que você falou que a coisa não existe como ela é, já que a coisa não é dessa maneira que você está dizendo, já que a instrumentalidade não é o ponto, eu fico me perguntando: o que eu estou fazendo aqui no curso de psicologia? Para que ficar 5 anos estudando psicologia, né? E aí me mostra uma coisa dessa. Aí eu falo assim, perversamente, meu eu perverso se deleita quando escuta isso, porque aí eu diria: esta pessoa chegou no ponto ideal da guinada, do turning point, né? Uhum, uhum. É ali que ele está no lugar para escapar completamente da armadilha, que é o quê? Construa seu próprio caminho, reconhecendo as insuficiências de todos os caminhos. Nossa, parece Confúcio, né? Parece uma coisa bem zen. Legal, E hein? é esse, Boa, bonita essa. não, não é? Bom, É. e não deixa de ser muito próximo da filosofia oriental. Está aí a escola de Kyoto, que não deixa mentir. Está aí o pensamento hindu e as relações com a fenomenologia, que não deixa a gente mentir, né?
Mas aí, de novo, esse é o lugar ideal. É engraçado, no fim das contas, o lugar da armadilha, que é o lugar da instrumentalidade, é o oposto do lugar da fenomenologia. Qual é? É o lugar do conforto, né? É o lugar da acomodação. A gente se conforta na metateoria porque ela me diz tudo. Ela me diz o que o sujeito é, que mundo é aquele, como é a realidade, por onde eu parto e, afinal de contas, o que eu tenho que fazer. Não é verdade? Uhum. Uhum. Quando a rigor a gente tem que pensar que, aproveitando aqui a questão do Magnus, a gente tem que pensar que a ciência não é uma coisa hermeticamente pronta e acabada. Né? Nós somos a própria expressão da evolução da ciência. Estamos aqui utilizando tecnologias que não existiam há 50 anos. Quer dizer, o movimento é inevitável. Né? O movimento é inevitável. A natureza ela vai se ocupar de alguma forma. Né? E essa é a essência da fenomenologia. Mostrar que nós estamos diante dessa imensidão e que a gente tem que reconhecer que não dá para encapsular numa teoria. Né? Eu acho que é bem por aí. Agora, realmente, a gente foi longe, o tempo vai já acabar, temos 3 minutos. E aí, como é que a gente vai encerrar hoje? Rapaz, Encerrar dá- fenomenologicamente, né? como é que a gente vai dar um até já, né? Até já, né? Um até já, é verdade, né? E eu achei muito bonito isso que você falou, né? Que dialoga muito realmente com o pensamento oriental, como você falou, a escola de Kyoto, enfim. Porque, no fundo, a gente está, assim, eu diria que essa crise que você falou, quando o aluno se coloca nesse lugar e quando faz essa pergunta, né, eu acho que ele é fundamental, ali está a possibilidade de uma relação mais liberta, né? Eu acho que ali está a possibilidade da sustentação da indeterminação, entende? Ali está a possibilidade da sustentação de uma condição de impermanência, né? E que não consegue ser subvertida a partir dos nossos instrumentos teóricos, dos nossos instrumentos de conhecimento histórico, como você falou, como o próprio nome diz, são históricos, Uhum. né? Então, assim, eu acho que realmente, a gente está falando, tocando, acho que numa espécie de núcleo mesmo, fundamental, né? Que é a sustentação da não substancialização possível. Não se concretiza, né? Não se fecha, né? Não tem fechamento, né? Tem Uhum. possibilidades e elas são sempre insuficientes e temporais, né? E não atemporais. Eu diria que esse talvez seja, né, uma das vocações fundamentais do pensamento fenomenológico, né? E como é que a gente fecha? A gente fecha dando um até já. Não, só aproveitando o gancho nisso, né, do que você está falando, vou pegar a indeterminação, porque tinha mais uma questão interessante aqui do Lucas, né? Colocar que a metapsicologia diz o que fazer, não seria um reducionismo desse conhecimento, pegar o gancho com a indeterminação e simplesmente fazer uma provocação de reflexão, né? Uma metapsicologia, né, a palavra metapsicologia é uma espécie de além, né? Algo que é muito além, né? Quando, na verdade, e aí eu volto para o projeto russeliano, por que o Russell parte de uma psicologia? Porque a pergunta originária é o que é que constitui uma psicologia primeiro, para depois se constituir um conjunto de conhecimentos que possa ser ordenado em torno dele. Quando se inverte essa posição, que é a posição da metapsicologia, o reducionismo se dá na própria instituição da meta, com a psicologia ficando em segundo lugar. É muito parecido com aquilo que a gente já comentou, de usar a fenomenologia como adjetivação. Quer dizer, falar de uma Sim, sim, psicologia sim. fenomenológica é desconstruir o lugar próprio da própria fenomenologia, né? Então, no fim das contas, a grande questão aqui, para escapar desses reducionismos, é novamente recolocar o debate em movimento. Né? Eu acho que dá um gancho legal para a gente pensar, putz, vamos ter que pensar para daqui a pouco, próximo encontro, o que, que a gente vai ter que continuar É nisso daí. verdade. Vai ter que continuar nisso É daí. verdade. É Né? verdade. E veja bem, os dois enfoques, eu acho que eles são assim, lateralizáveis de maneira muito rica. Porque quando você traz com o Russo, né, assim, a reflexão assim, do que constitui a psicologia, entende? É, eu acho que isso pode dar as mãos para o que, assim,
Qual é a condição de possibilidade de uma psicologia ser constituída? Perfeito, perfeito. Ontologia, poxa. Ontologia, né? Que também não invalida, que fique muito claro, que também não Não, invalida e não aliena a não. necessidade, a possibilidade, a própria realidade da instrumentalidade. Não, 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 não. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Certo? Eu acho que isso é muito importante o que você está Muito trazendo, importante. não é? É como se fosse uma espécie de restituição desta possibilidade a uma condição de possibilidade. Né? Porque Perfeito, ela perde a condição de possibilidade na hegemonia de um fazer verdadeiro e único. Pronto. Né? perfeito. Pronto. Como se fosse um pouco isso, né? Com essas belas palavras que você conseguiu pronunciar, vamos encerrar aqui por hoje e pensar na Vamos lá. continuidade dessa discussão. Meu amigo, muito obrigado. Prazer enorme, Valeu, meu amigo. mais uma vez. Sempre bom. E vamos voltar nesse texto, nessa discussão toda. Vamos escrever Vamos aqui em voltar. algum momento. Vamos sim, vamos sim. Texto muito rico. Agradecer também ao pessoal aí, obrigado aí pela colaboração, pela presença. Valeu, Sempre muito bom a gente estar obrigadíssimo. junto, né? Boa, ótimo. E Valeu, que meu bom que o amigo. pessoal está participando mais para a gente poder Isso é aqui legal. Tem até uma pergunta criar da mais. Nayara aí que depois a gente vai comentar. A Nayara fez uma pergunta que eu só vi agora também, hermenêutica fenomenológica e fenomenologia existencial. Isso. A gente vai voltar Maravilha. aí, Nayara, pode deixar. Valeu, gente. Olha, Valeu, um abraço, bom Adriano. fim de semana, cuidem-se. Um Todos abração. nós precisamos. Tchau, tchau.